Vamos a orar. Pai querido, guía-nos este momento no estudo de Tua Palavra. Abre nossos olhos para compreender, para enxergar a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das maiores mentiras do inimigo em nossos dias é o fato de que quando o homem morre, o corpo é levado ao cemitério e o espírito sai vagueando por aí, ou para reencarnar-se em outras formas de vida, ou para atormentar aos vivos, ou para ir penando, sofrendo aí pelo espaço. A mensagem de que o espírito do ser humano vive após a morte, hoje está sendo transmitida através da televisão, através do cinema, através da música, através das obras literárias. Os livros que mais se vendem hoje no mundo têm como tema central os espíritos desencarnados falando, fazendo coisas, agindo por trás da cortina dos seres humanos. E, no entanto, essa verdade é uma verdade cristalina na Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, disse para eles: se tocarem desta árvore, certamente morrereis. Aí veio o diabo, disfarçado de serpente, e disse a Eva: não morrereis. Deus disse: morrereis. Aí vem o diabo e disse: não morrereis. E a doutrina de que o homem não morre, de que a alma é imortal, é uma ideia, é uma filosofia de vida que está se espalhando pelo mundo. E eu acho que um dos maiores enganos dos últimos tempos do inimigo vai ser convencer a humanidade de que quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, mas o espírito sai e continua vivendo. No entanto, eu tenho algumas declarações bíblicas aqui que não admitem discussão nenhuma. Eclesiastés 12:7 descreve o que acontece quando o homem morre. Para entender o que acontece quando o homem morre, primeiro temos que entender o que aconteceu quando o homem foi criado. O texto bíblico diz que quando Deus criou Adão, fez o corpo de barro, aí estava o barro. Barro não tem vida, não tem fome, não tem sede, não sofre, não pensa, não sente dor, nada. Barro é barro. Você pode pisar em cima do barro, você pode bater no barro, barro é barro. Aí veio Deus, diz o texto bíblico de Gênesis, e soprou. Soprou. O sopro é sopro. Sopro não tem fome, não tem sede, não sente, não pensa, não dorme, não cansa. Sopro é sopro. Mas o texto bíblico diz que quando o barro juntou-se com o sopro, aí apareceu a alma vivente, alma viva. Em outras palavras, de acordo com a Bíblia, uma alma viva é um ser humano vivo. Aqui havemos 3 almas, no sentido bíblico, 3 seres humanos vivos, porque para a Bíblia, alma viva é a soma da terra, do barro, com o sopro de vida. E só existe vida, só existe pensamento, sentimento, fome, cansaço, quando o barro está juntado com o sopro de vida. Agora, o que acontece quando o homem morre? Eclesiastés 12:7 diz: e o pó volta para a terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando o homem morre, o que acontece? Acontece tudo o contrário da criação. Na criação, Deus fez e o homem viveu. Agora, quando o homem morre, Deus faz o sopro de vida, volta a Deus. E o corpo, a gente coloca num caixão, leva para o cemitério, 50, 100 anos depois abre o caixão, vai encontrar só pó. O pó volta ao pó. O sopro de vida volta a Deus. Então, onde está o espírito? Não tem espírito. Mas, coitado, o espírito do meu pai sofre. Não, isso não é bíblico. Porque só existe sofrimento, só existe dor quando o homem está vivo. Quando o homem está morto, o corpo vai para o cemitério e o sopro volta para Deus. E não existe nada no espaço, nada no ar. Eclesiastés diz mais, no capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: porque os vivos, nós aqui, vivos, sabem que han de morrer. Nós sabemos que vamos a morrer. Mas os mortos
não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já perecerão. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Portanto, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no sepulcro para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguna. Então a Bíblia é clara ao afirmar que quando o homem morre, acabou. Essa ideia de que sai o espírito não é ideia divina. Pastor, como é que eu vou entender então aquelas pessoas que falam assim, olha, meu avô morreu e ele apareceu na minha casa, eu fui numa sessão espírita e ali então apareceu minha mãe, disse o que nós conversamos, falou o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu vou achar então que essas pessoas elas estão inventando, elas são mentirosas, elas estão querendo me enganar com isso. Não viram foram nada, não viu nada. Essas pessoas viram espíritos. Viram alguma coisa? Viram um espírito, esse espírito falou, esse espírito disse que era o espírito do pai e da mãe. Isso é verdade, essas pessoas não estão mentindo. Agora, quem eram esses espíritos? Aí está o X da questão. Se a Bíblia diz que quando o homem morre, seu corpo volta para a terra e o sopro volta para Deus, e teu vizinho disse que o espírito do pai dele apareceu, que espírito apareceu? Só pode ser o espírito daquele que quer que você acredite que quando o homem morre, o espírito sai. E esse é o diabo, tem nome e sobrenome. Diabo e Satanás, enganador, mentiroso, sedutor. Ele pode se disfarçar de qualquer coisa. Veja o que diz aqui Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ora, se Satanás pode se transformar num anjo de luz, não vai se transformar num espírito de um suposto pai ou mãe para vir e te fazer acreditar que existe espírito, quando a Bíblia diz tudo o contrário. Então não importa se ele aparece como espírito bom ou espírito ruim, porque às vezes acontece de aparecer um espírito ruim. Isso aqui é um espírito ruim que vai fazer o mal. Mas também, numa sessão, aparece o espírito que vai fazer o bem. Mas se aqui a Bíblia diz que pode aparecer até como anjo de luz, por que não pode aparecer como espírito de bem, espírito de mal, qualquer coisa? O assunto é enganar. Para o diabo não lhe interessa como vai se apresentar. O único interesse dele é te enganar, te manter com os olhos fechados. Pastor, mas por enquanto a gente está citando exemplos aqui de pessoas atualmente, né? Pessoas que foram e viram, enfim. Mas na Bíblia eu já li um verso, já li um texto dizendo que um rei de Israel, Israel é o povo de Deus, o rei Saul, quer dizer, através de uma mulher ele conseguiu se comunicar com o profeta Samuel. Então, quer dizer, um registro bíblico sobre a aparição de um espírito Samuel, do profeta Samuel, morrido, né? que já havia morrido. Pois é. Era o espírito do diabo vestido de espírito de Samuel. Por quê? Porque o rei Saul consultou com esse espírito de morto, Deus rejeitou, Deus tirou o trono do rei Saul e o entregou para outro. Ora, se ele tivesse falado com o profeta Samuel de verdade, por que Deus ia ficar tão chateado? Deus ficou chateado porque ele estava falando com um espírito demoníaco e Saul sabia, porque Saul conhecia a palavra de Deus, sabia que ele não podia consultar aos mortos pelos vivos. Portanto, Saul estava errado. E a Bíblia registra esse incidente de Saul como uma das passagens tristes da história de Israel. Pastor, Jesus contou uma parábola e que ele usou essa ideia de morreu, ainda estava lá pensando. Isso está em Lucas capítulo 16, ali a partir do versículo 23, fala assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe